Bom dia, paz do Senhor, aqui é o pastor Luiz Lima, da New Time Church em Marlboro, domingo de Páscoa, ainda em quarentena, nas nossas casas, ainda não podemos ir à igreja, e por isso eu gostaria de deixar uma mensagem de Páscoa para vocês, E começando essa mensagem, eu gostaria de fazer uma leitura que está ali no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo do 1 ao 11. Êxodo 12, do 1 ao 11, a Páscoa do Senhor. Diz assim na minha versão: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para o cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número das almas, cada um conforme o seu comer fará a conta do cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue, e o colocarão nas suas ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E comerão a carne naquele dia assada no fogo, e pão sem fermento e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, nem assado, mas assado com o fogo, a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disto até a manhã seguinte queimareis com fogo. E assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor, por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Bom, a maioria dos vídeos que nós vemos aqui nesse dia vão te lembrar que Páscoa não tem a ver com chocolate nem com coelho, muito menos com ovo. E eu não vou ser repetitivo porque já tem bastante gente falando isso e com certeza você deve saber. O que eu quero trazer para você como mensagem é a Páscoa em 2020, a Páscoa hoje. E para que a gente entenda isso, nós temos que entender um pouquinho o que era a Páscoa para o judeu. O que foi a Páscoa, o que a Páscoa representa, por que Deus instituiu a Páscoa. Páscoa, ela era a primeira das 7 grandes convocações, e o nome Páscoa, Pessah, significa passar sobre. E ela foi instituída por Deus por decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Ela foi colocada como um memorial, para que todo ano aquelas pessoas relembrassem o que havia acontecido naquela noite. E essa celebração da Páscoa, ela traz muitas mensagens para nós hoje. Nós vemos aqui que a Páscoa era a primeira festa, e ela marcava o início do primeiro mês. E isso nos arremete a princípio, o início, uma nova vida, um novo começo. Casualmente, nós estamos passando por um processo na época da Páscoa, que com certeza vai ser o início de uma nova era. As coisas não serão mais como eram antes. Conceitos foram mudados, várias situações estão sendo transformadas, várias situações estão sendo que se adaptar, serem reescritas. Isso marca para nós, nessa Páscoa de 2020, um novo começo.
Eu não sei quando que essa pandemia vai acabar, quando vai acabar essa bagunça toda e se ela vai acabar. Mas coisas estão sendo reescritas, pessoas estão mudando, pessoas estão tendo que ver a vida de uma maneira diferente. Os governantes estão tendo que lidar com situações de uma maneira diferente. Então isso marca para nós um novo começo. Que nós possamos aproveitar esse marasmo, esse tempo que está acontecendo, tudo isso que ocorre ao nosso redor, eu venho dizendo isso em vários vídeos, para nos reescrevermos, para mudarmos conceitos, para mudarmos atitudes, para vermos a vida de maneira diferente. E Páscoa significa isso, Páscoa significa um começo, um início, um novo tempo nas vidas das pessoas. Outra coisa interessante aqui é que ela deveria ser celebrada com os seus familiares nas suas casas. E que se a família fosse pequena demais para o cordeiro, o seu vizinho mais próximo, e aqui eu não estou falando proximidade de ser a pessoa mais perto de você, mas proximidade de afinidade, deveria ser chamado. E isso nos faz pensar também sobre essa situação. Hoje nós estamos em casa, né? E essa Páscoa vai ser diferente, porque restaurantes estão fechados, os shopping centers estão fechados, você não pode ficar se reunindo em grandes grupos. Ou seja, essa será uma Páscoa em que nós passaremos nas nossas casas, com aqueles que são mais próximos de nós, com a nossa família, com os nossos amigos mais próximos, porque não pode haver aglomeração demasiada nessa época. E a Páscoa também casualmente fala sobre isso. Essa Páscoa foi instituída por Deus. Eles falam assim, você vai pegar a sua família, vai para dentro da sua casa e ali você vai celebrar um novo começo. Ali você vai celebrar com eles uma mudança de vida. E se a sua família for muito pequena, você vai chamar aqueles que são mais próximos. Você vai mostrar união, você vai mostrar solidariedade, e é isso que nós estamos vendo nesses dias. As pessoas estão se achegando àqueles que são mais próximos, as pessoas estão se reaproximando, estão estreitando os laços, o que não era muito possível antigamente por conta da correria. Hoje, o tempo que está sendo disponibilizado para nós devido às circunstâncias está fazendo com que nós nos aproximemos mais daqueles que são mais chegados da gente, e isso é muito importante. E Páscoa significa isso, significa celebração com seus familiares, com aqueles que estão próximos de você. A palavra Páscoa, como eu falei no original, ela significa passar sobre. E esse passar sobre é bem interessante, porque nesse texto que eu li, há duas passagens explícitas e uma implícita que fala sobre passar sobre. A primeira delas fala que o Senhor passaria sobre toda a terra do Egito. E esse primeiro passar tem o significado de juízo. O Senhor passaria sobre todos aqueles na terra do Egito que não colocaram o sangue nos umbrais das portas e executaria o seu juízo. Um juízo que havia sido previamente avisado, um juízo que teria sido previamente anunciado. Não é muito diferente dos nossos dias hoje. A Bíblia nos fala de um juízo vindouro e que nós devemos estar preparados para isso. E agora, nessa época, mais do que nunca, isso é lembrado em todos os cantos. Do juízo vindouro, do fim dos tempos, da volta do Senhor Jesus, e que nós devemos estar preparados para isso. Que nós devemos estar aguardando, não com medo, nem temor, mas ansiosos, porque o nosso Redentor está próximo. Páscoa fala sobre isso. O juízo passará sobre toda a terra, mas aqueles que creram, aqueles que acreditaram, aqueles que confiaram no sangue, serão salvos. Aqui, o segundo passar fala justamente sobre isso. O primeiro fala sobre passar sobre todo o Egito, juízo.
O segundo fala sobre passar sobre vós, passar sobre nós, e aqui fala da redenção. No versículo 13, Deus fala que quando ele ver o sangue, vocês estarão protegidos do juízo. O Senhor Jesus, ele pagou um preço muito alto usando o seu sangue para trazer a salvação para mim e para você, para nos livrar do peso do meu e do seu pecado. E esse sangue nos livra desse juízo vindouro. E o Senhor diz assim: quando eu ver o sangue do sacrifício do meu filho sobre a sua vida, eu passarei sobre vós e vocês estarão livres do juízo. Pense nisso, nessa mensagem do passar, nessa mensagem da passagem da Páscoa. A terceira mensagem que eu falei sobre o passar, que não está explícita, ela está implícita, ou seja, ela está nas entrelinhas, porque o povo judeu, ele era cativo, ele era escravo no Egito. E naquele momento, ao Senhor executar, eles celebrarem a Páscoa e o Senhor executar o seu juízo, passando sobre eles, poupando todos aqueles que creram e obedeceram e colocaram o sangue nos umbrais das suas portas, aquele povo passou do estado de escravidão para a liberdade. E assim também foi conosco. Quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, quando nós cremos que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário pagou o preço pelos meus, pelos seus pecados, nós passamos do estado de cativos, do estado de escravos do pecado, para libertos em Cristo. Nós passamos da escravidão para a liberdade. Páscoa significa isso. Páscoa significa a minha e a tua liberdade em Cristo, no Senhor Jesus. E para encerrar, eu queria citar para você 3 Páscoas muito importantes. A primeira, como eu já li, está em Êxodo 12, porque foi a primeira Páscoa, onde foi nos apresentado todo o simbolismo do Cordeiro e do seu sangue redentor, que nos livraria da escravidão do pecado para a liberdade da salvação. A segunda Páscoa foi narrada nos Evangelhos e nós chamamos ela de Última Ceia. Jesus foi o Cordeiro Pascal. Foi o Cordeiro que foi morto para a salvação de muitos, cumprindo aquilo que João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia, o Senhor Jesus foi o Cordeiro que foi morto, e o seu sangue, colocado sobre nós, para aqueles que creram, nos livrará do juízo de Deus. E a terceira Páscoa é hoje, que, como eu disse, devido a todas as circunstâncias que nós passamos, nós vamos passar essa Páscoa em casa, com os nossos familiares, com aqueles que estão mais próximos de nós. Os restaurantes estão fechados, os cinemas estão fechados, os shopping centers fechados, ou seja, você não tem para onde ir. E isso nos foi colocado como, eu não vejo como imposição, mas como oportunidade de nós aproveitarmos melhor o nosso tempo com aqueles que nos são importantes. Hoje nós vamos celebrar uma Páscoa pela primeira vez, desde que eu me conheço por gente, com os nossos olhos voltados realmente para quem deveria estar, que é para Jesus e para o sacrifício dele. Hoje não tem ovo de chocolate, hoje não tem festa, mas hoje os nossos olhos estarão voltados para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele que foi vertido naquela cruz. E eu imagino que alguns olhos podem estar voltados para ele, mas com medo do que pode acontecer, com medo do teu futuro imediato e distante. Outros olhos podem estar voltados para Jesus como olhos cheios de expectativa, achando que ele pode fazer alguma coisa para mudar esse panorama todo que está acontecendo. E outros olhos são olhos de esperança,
por verem os sinais que estão acontecendo e por aguardarem a sua vinda, que está mais próxima do que nunca. E eu quero te dizer o seguinte: qual desses olhares te identifica? Com qual deles você se encontra? Com olhos de medo? Com olhos de expectativa? Ou com olhos de esperança? Deixa eu te dizer o seguinte: se você está com um olhar de medo pelo que vai acontecer, o Senhor Jesus diz para você hoje: não temas, porque eu sou contigo. Se você tem olhos de expectativa, o mesmo Jesus diz: vinde a mim. Você que está cansado, que está angustiado, você que não sabe o que vai acontecer, que está nessa expectativa, nessa ansiedade, ele diz assim: vinde a mim. Não fique ansioso, não. Não perca seu tempo estando ansioso, mas use esse tempo para vir a mim, para se aproximar de mim, para estar mais próximo de mim. E se você é aquele que está com olhos de esperança, esse mesmo Jesus diz assim: eu venho sem demora, sem atraso, no tempo certo. Nesse domingo de Páscoa, eu quero desejar a você toda a felicidade do mundo, que as bênçãos do Senhor estejam sobre suas vidas e que você possa aproveitar esse tempo com seus familiares, com seus amigos, mas com seus olhos voltados para Ele, que é o centro da Páscoa, que é a nossa esperança, que é o nosso Redentor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e uma feliz Páscoa a todos.